Boa tarde a todos. Estamos trazendo o treinador Zé Ricardo para treinar o Botafogo de Futebol Regatas, em que vimos nas redes sociais, quando nós anunciamos a possibilidade do Zé Ricardo vir treinar o Botafogo, a torcida, os sócios ficaram muito contentes, e nós todos também, da diretoria, e estamos aqui para apresentá-lo, desejá-lo muitas felicidades aqui no Botafogo. É o que nós desejamos e queremos. É um profissional que nós já conhecemos bastante, pelo seu trabalho que veio desenvolvendo ao longo desse período, e tenho certeza que aqui no Botafogo ele também irá brilhar e trazer grande sucesso para o Botafogo, com títulos, com o elenco que nós temos, e será muito bom para o Botafogo. Então, gostaria de desejar, Zé Ricardo, mais uma vez, felicidades, parabéns. Nós estamos muito contentes, tenho certeza que todos aqui vão apoiá-lo e lutar para que a gente possa realmente ter as nossas conquistas, aquilo que nós desejamos. Então, desejo boa sorte, muito obrigado, e vou passar agora a palavra para o nosso vice-presidente de futebol, Gustavo Noronha. Boa tarde a todos. Já brinquei com o Zé Ricardo que dessa vez ele está do lado direito do vestiário, né? Seja bem-vindo. É um prazer para nós essa apresentação, treinador que tem o perfil adequado para o trabalho que a gente precisa realizar. O Botafogo vem numa pegada com necessidade de resultados, tanto no Brasileiro quanto na Sul-Americana. Temos alguns desafios grandes pela frente, estamos muito confiantes de que eles serão todos superados. Queria, obviamente, também deixar aqui uma palavra ao Marcos pelo trabalho que realizou, dedicação que ele teve com o Botafogo. Nem sempre as coisas encaixam, faz parte do futebol, a gente sabe disso. O Botafogo tem uma tendência a sempre preservar e respeitar os profissionais que aqui trabalham, e é assim que a gente faz. Procuramos solidificar os trabalhos, mas tem alguns momentos em que a coisa não encaixa e não adianta a gente ficar teimando, né? Faz parte da rotina de todos os profissionais, em todas as profissões, e essas coisas às vezes são necessárias, algumas mudanças que nós precisamos fazer. E dar aqui a palavra ao Zé Ricardo, desejar muita sorte, tudo de bom, e bem-vindo ao Botafogo. Boa tarde, gente. É um prazer aí estar chegando ao Botafogo. Antes de mais nada, agradecer ao presidente, toda a diretoria, pelo convite. É uma satisfação muito grande, um profissional poder estar trabalhando num clube que é mundialmente conhecido, tantas conquistas, tantas glórias, tantos personagens importantes. Então, agradecer todo esse carinho da torcida, o carinho que foi recebido hoje aqui pelos profissionais desde cedo aqui no clube, e dizer que a gente está muito entusiasmado e com muita vontade de fazer um grande trabalho aqui no clube. Alguém ao vivo? Pergunta do treinador? Boa tarde a todos. Zé, muito sucesso aí para você, agora aqui no Botafogo. São duas questões. A primeira, você teria recebido um convite do Botafogo antes de o Marcos Paquetá assumir e não teria aceitado. Eu queria que você confirmasse o porquê que mudou, se for positivo, o que mudou de tão pouco tempo atrás, um pouco antes da Copa, para agora você ter aceito o convite dessa vez. E a outra, você pega o Botafogo em 11º lugar com 21 pontos ganhos. Nos últimos 6 jogos foram 4 derrotas, uma vitória e um empate. O time não passa por um bom momento, né, no Campeonato Brasileiro, né? O que você projeta para esse time? Você conhece o elenco, porque acompanha diariamente, não trabalhou, acho, com nenhum desses jogadores, não sei se em algum outro clube.
E o que você projeta para esse elenco? Qual é a realidade do Botafogo? Sendo bem realista, você não vai chegar aqui, eu tenho certeza, de dizer que vai brigar por título. Mas você deve ter uma meta que você traçou com a diretoria para esse restante de Campeonato Brasileiro. Eu queria saber que meta é essa, que projetos que você tem. Bom, Cícero, sobre a primeira pergunta, realmente houve um primeiro contato lá atrás, mas tinha acabado de sair do Vasco, precisava de mais um tempo com a família, queria descansar. Realmente foram 2 anos os 2 anos bastante intensos, e já tinha firmado um compromisso também para fazer um comentário sobre a Copa do Mundo. E também gostaria, até para deixar bem claro, tinha feito um projeto pessoal de trabalhar fora. Esse foi um ponto que eu levei em consideração. Passados esses 2 meses, novamente recebi o convite. A gente avaliou com muito carinho. Algumas coisas não aconteceram, por motivos ou outros não aconteceram, e entendia que era o momento ideal de voltar a trabalhar, e voltar a trabalhar num clube como o Botafogo, na minha cidade, também pesa, porque acredito que com o grupo que temos, aí já entrando na sua segunda pergunta, com o grupo que temos, enfrentei a equipe do Botafogo 5 vezes essa temporada, e o que sempre me chamou a atenção foi a maneira intensa, competitiva, participativa, ou enfim, a entrega total como essa equipe jogou contra nós. E eu tenho certeza que a gente vai pensar jogo a jogo, não vou aqui fazer nenhum tipo de promessa, mas vamos nos entregar jogo a jogo, porque eu tenho certeza que a gente pode elevar o nível de competitividade e de desempenho também, alinhando logicamente aos resultados, e a gente pensar em coisa grande. Zé, tudo bem? E aí, Zé, quando você fala em um técnico como você, que é relativamente novo nesse circuito profissional, né, desde 2016 lá com o Flamengo, você Flamengo, Vasco, agora Botafogo, e a gente ouve muito se falar em relação a ser rotulado como um técnico só do Rio de Janeiro, como se fosse uma coisa ruim. Mas eu imagino, e eu queria que você falasse sobre isso, o quão bom é estar em 3 grandes clubes do Rio de Janeiro. Quando se fala em João Santana, né, um cara que ganhou nos 4 grandes clubes, às vezes se fala de uma forma negativa, mas imagino que seja assim um prestígio, algo positivo também. Olha, é exatamente assim que eu penso, né? Na verdade, é um projeto pessoal que não tem nada a ver em relação a estar de novo no Rio de Janeiro. E me preparei e continuo me preparando para isso. Agora, se a gente tem o cuidado de observar o currículo do professor João Santana, é realmente um currículo invejável. Se eu puder ter uma parte do que ele conquistou e de todos os clubes que ele passou, eu já vou ser um profissional certamente bastante realizado. E você voltar 2 anos atrás, se alguém pudesse bater no meu ombro e falar que eu ia dirigir 3 dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, nesse período, talvez nem eu acreditaria. Né? Então, eu estou encarando essa oportunidade como uma oportunidade de ouro para mim, para que a gente continue junto com os atletas, já que irei precisar muito deles. Eles talvez sejam a parte principal desse fato de eu estar assumindo o Botafogo hoje. Eles são, sem dúvida, aqueles que vão fazer acontecer a gente realmente fazer um grande brasileiro e também aspirar coisas grandes na Copa Sul-Americana. E Zé, você falou que esse ano já pegou 5 vezes o Botafogo, enfim, parece que o Botafogo estava sempre no seu caminho mesmo nesses últimos meses, né? Porque foi final de Carioca em que você perdeu, foi o jogo que acabou depois do jogo em que o Botafogo venceu o Vasco, você pediu demissão no Vasco, que aí teve esse primeiro convite que você acabou não aceitando. Você acha isso também, que uma hora acaba acontecendo, o Botafogo estava demais no seu caminho ultimamente? São as coincidências da vida, né? No futebol, então, está toda hora acontecendo com essas coincidências, tanto entre treinador e clube, entre jogadores, que foi até criada pela mídia aí a famosa lei do ex, né? Que sempre falando nessas coincidências da vida. Agora, sem dúvida alguma, foco total no trabalho. Espero que agora do lado do Botafogo a gente consiga realmente fazer uma sinergia muito grande entre torcida, direção,
eu, comissão técnica, que eu tenho certeza, o Bruno hoje já me passou praticamente tudo do elenco. Lógico que o dia a dia que vai dando conhecimento total entre elenco e eles também me conhecendo, mas o mais importante é que essa união faça o Botafogo realmente forte, como todos nós queremos ver. Zé, boa tarde. Boa tarde. Bom, você é o 4º técnico a assumir o Botafogo nessa temporada. Se a gente fizer uma média, a gente está no mês 8, dá uma média de mais ou menos 2 meses. Tem um técnico novo no Botafogo, pelo menos nesse ano. Está me derrubando em outubro? Não, né? Não. Mas isso que eu queria te perguntar. Se essa instabilidade pode te atrapalhar, pelo menos nesse começo de trabalho, porque tempo muito pequeno de cada técnico no comando do Botafogo esse ano. Se você pensou nisso também na hora de assinar o contrato, de aceitar a proposta, se isso foi discutido, até porque você assinou o contrato até final de abril do ano que vem, né? Até final do Campeonato Carioca. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, essa instabilidade, pelo menos nesse ano que a gente tem visto. Olha, se você me perguntar, eu acho que nenhum de nós aqui está satisfeito com a situação. Lógico que se há uma mudança, quando há uma mudança, se não for uma saída por um motivo maior, né, de pedida do treinador, é porque alguma coisa acabou não acontecendo. Eu também não sou de acordo. Isso aí eu não posso, não é porque eu estou do lado do presidente, do vice, do Anderson aqui, a gente vai falar contrário, né? Mas, como o Gustavo falou, as coisas às vezes não acontecem, né? Então o que a gente tem que falar agora é o daqui para frente, é isso que eu estou me preocupando. Realmente, desde sábado, quando aconteceu o acordo verdadeiramente, para agora a gente só está pensando 100% no Botafogo daqui para frente. Zé, aqui ó. Opa. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Nessa conversa com a diretoria, né, claro que o treinador às vezes também tem algumas funções fora de campo, é um trabalho em conjunto. E quando você deu a entrevista na Bandeirantes, você falou de algumas coisas, né, da parte financeira hoje do Botafogo, que é uma reformulação, questão mais à frente de um centro de treinamento que vai ser muito importante, né, para o clube, para a formação de outros jogadores e tudo mais. E também da amizade com o Anderson, sua particular. Essas coisas todas pesaram também para você? Como é que você encontra o clube como um todo, não só nas 4 linhas? E aí uma curiosidade nossa, o porquê o contrato até abril de 2019, teoricamente, o mínimo que seja quando alguém vem seria por 1 ano, ou até mais, né? Bom, são várias perguntas aí. Lógico que a relação de amizade que eu tenho com o Anderson, isso é um ponto que eu sempre procurei cultuar na minha vida, as amizades. Mas isso não foi o fundamental para decidir pela minha vinda, pela escolha de estar no Botafogo, foi o que foi passado. Lógico que são poucas as equipes no Brasil hoje que não atravessam a dificuldade financeira, as dificuldades são muito grandes, o futebol é caro, realmente, e quando você quer um trabalho de excelência, esse caro fica até mais caro, e a gente precisa entender que isso dificulta, mas pelo que me foi passado, todo o esforço que está sendo feito pela direção para tentar sanear todos esses problemas, foi passado com muita clareza, muita seriedade, não foi colocado nada escondido, e a gente mesmo assim entende que é um momento bom para a gente assumir um clube como o Botafogo. Sobre o contrato até abril, o clube me deixou bem à vontade, eu entendo que até abril é um espaço relativamente tranquilo para que o clube também conheça o meu trabalho mais a fundo e que a gente possa desenvolver bem. E isso também não me deixa totalmente à vontade para que, se o clube também tiver o desejo da gente ter uma carreira e uma história mais longa aqui. Eu acho que o tempo de contrato é o que menos importa, até porque a gente vê que muitas das vezes os contratos longos não são cumpridos e às vezes os contratos são renovados. Então isso aí é o ponto que menos me incomoda. Zé Ricardo, aqui é o Vinícius Lima do Tabela Carioca. Eu vou fazer 2 perguntas em uma para você. No seu trabalho, seu começo de carreira como técnico começou no Flamengo, começou com um bom trabalho e depois alguns resultados não vieram e acabou encerrando o trabalho. E no Vasco aconteceu mais ou menos a mesma coisa. De que forma a gente deve acreditar num trabalho do Zé Ricardo a longo prazo
E também se você conhece os jogadores da base do Botafogo, se tem acompanhado, se você pretende utilizá-los, além dos que já subiram, e de que forma você iria utilizá-los. Obrigado. Bem, eu acredito que, sobre a sua primeira pergunta, talvez uma visão mais simples seja essa visão que você falou. Eu acredito que nossos objetivos de pequeno e médio prazo, todos no Vasco, no caso do último clube, foram alcançados. Um trabalho em 2017 de recuperação, chegada numa Libertadores, ou melhor, uma pré-Libertadores, depois uma conquista da vaga na Libertadores, a chegada na final do Campeonato Carioca e dentro da fase de grupos, a chegada sul-americana. Então, eu não vejo dessa forma. Realmente foi o desgaste no momento que o clube passava. E no Botafogo a gente pensa diferente. Lógico que a gente quer trabalhar buscando as nossas metas também, que foram traçadas, e a gente espera que, com que as condições que o clube me deu, está oferecendo, e com a disposição dos atletas, a gente consiga fazer esse trabalho render o máximo possível. Temos bastantes atletas que subiram há pouco tempo da categoria de juniores para o profissional do clube. Tem um histórico já bem fortalecido aqui do Botafogo, desse aproveitamento desses atletas. Eu espero apenas dar seguimento, já que eu enfrentei muitas vezes nas categorias de base aqui do Rio e também agora no profissional recentemente. Boa tarde a todos. Pergunta primeiro para o Zé, ainda voltando sobre esse tema de contrato, Zé. Em uma política e uma cultura de resultados que existem no nosso país, contrato, de fato, é mera formalidade aqui no Brasil, e para a diretoria, é o quarto técnico em 8 meses. Houve algum tipo de falha no planejamento ao longo desse período? O problema é apenas treinador, ou há também um problema envolvendo qualidade do elenco, e também a questão de problema financeiro também pode ter afetado o desempenho ao longo dessa temporada? Eu acredito que a questão do contrato, quando a gente estabelece relações de confiança, ele realmente pode ficar o segundo plano. É importante ter o contrato, sem dúvida nenhuma, todos nós somos profissionais, mas o mais importante é a relação de confiança que a gente estabelece entre direção e comissão técnica. Renan, com relação à segunda pergunta, não vou falar do Alberto, porque o Alberto recebeu uma proposta e nos deixou, né? Então, também são coisas do futebol, acontecem dentro da regra do jogo. O contrato previa as condições para isso, de multa rescisória, etc. Tudo acertado, não, nada a se ponderar. Com relação às duas outras decisões, a primeira decisão, uma decisão muito orgânica do clube, de efetivação do Felipe, numa linha do que já tinha funcionado com o Jair. O clube tem uma premissa de valorizar e prestigiar os profissionais da casa. Por alguns fatores, não vou voltar aqui de novo neles, a coisa não funcionou, mas o planejamento era um planejamento orgânico e foi pensado para funcionar. Nem sempre as coisas funcionam. E a do Marcos eu já falei há pouco. Então, não é uma questão da diretoria do Botafogo. Quer dizer, fazemos o trabalho com o objetivo de longevidade dos nossos profissionais, damos as condições de trabalho, fazemos todo um planejamento. Não acho que tenha necessariamente havido um erro de planejamento. O perfil do treinador foi um perfil que foi muito estudado, mas não encaixou. Às vezes acontece e o momento requereu essa mudança. A gente achou que não deveria esperar mais para fazer a mudança. Nós temos um elenco qualificado de profissionais dedicados e que não estão aqui por acaso, né? Ou vieram da categoria de base muito bem recomendados em relação à efetivação do profissional, ou foram contratados por desempenho que tiveram em outros clubes. Então, nós confiamos nos nossos atletas, confiamos bastante no nosso elenco. É claro que há limitações, em todos os elencos há limitações, elas estão relacionadas também com o orçamento,
mas há uma confiança muito grande nos nossos profissionais e nos nossos atletas. Eles se dedicam muito. Eles já nos trouxeram o resultado esse ano, no título que disputaram e conquistaram, e vamos conseguir retomar o caminho, sem dúvida. Posso aqui? Ô Zé, além das redes sociais, eu observo e converso com os torcedores que estão muito otimistas com a sua chegada aqui no Botafogo, e o mesmo acontece com os jogadores. Os jogadores que eu conversei falaram que só escutaram coisas positivas a seu respeito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse clima positivo, né, como você está sendo bem-vindo aqui no Botafogo, e também sobre ter deixado marcas positivas por onde você passou. E a segunda pergunta é sobre o volante Jean, que você já trabalhou no Vasco, você chegou a falar com ele, trocar mensagem antes de vir para cá? Então, sem dúvida, chegar num clube sendo bem recepcionado, não só pela direção, a torcida e também os atletas que fazem parte direta na relação que a gente vai ter, são eles que vão tentar transmitir e transportar para dentro do campo as nossas ideias, sem dúvida nenhuma, é encurtar um caminho, né? O trabalho é bem honesto, é bem intenso, e é o que a gente entende que encaixa bem com o perfil que o Gustavo acabou de falar do nosso elenco, né? O Jean é um rapaz muito trabalhador, que eu tive a felicidade de trabalhar com ele no Vasco, vou reencontrar agora. A expectativa é que a gente encontre ele mais amadurecido ainda mais e que possa nos ajudar. Certamente ele deve ter sido um dos atletas que deve ter comentado com seus colegas, na mesma ansiedade que eles estão de me encontrar, eu também estou de encontrar eles e fazer um trabalho bonito aqui no clube. Ô Zé, primeiro uma para você, depois para quem da diretoria quiser responder. Qual a necessidade mais urgente que você acredita que o torcedor pode ver você solucionar nesses primeiros jogos? E até completando um pouco da pergunta do Renan para quem quiser, diante dessas duas trocas por opção de vocês fazem uma autocrítica em algum tipo de questão de elenco, questão de escolha pode não ter sido acertada, e diante disso, qual a expectativa que vocês criam em cima do Zé? Bom, necessidade imediata nossa, eu vi uma resposta muito legal no último jogo, apesar de não ter estado aqui no Engenhão, no Newton Santos. Eu percebi uma reação muito legal da equipe, jogou o tempo todo buscando o resultado, teve as oportunidades de vencer a partida. Jogar contra a equipe do Santos não é fácil, uma equipe leve e que está a todo momento próximo do gol do adversário, mas a equipe esteve bem organizada com o Bruno, conseguiu mostrar isso na maioria do tempo e por pouco não vence a partida. Até no lance polêmico no final ali poderia ter vencido a partida, mas não só esse lance, também teve outras oportunidades. Então acho que a nossa necessidade mais real agora é a gente ter que vencer as partidas, né? Conquistar vitórias para que a gente possa realmente, com os resultados, ganhar cada vez mais confiança no trabalho e assim a gente poder seguir. Bom, Felipe, quando alguma coisa não dá certo, a responsabilidade é de todos, e a última análise é nossa. Então, ninguém aqui está aqui para fugir da responsabilidade. É claro que é também nossa responsabilidade as coisas que não funcionaram. Mas volto a dizer, o planejamento, a gente tem dedicado muito tempo ao Botafogo. Pensando, discutindo, avaliando prós e contras. Quando você tem um orçamento limitado, as decisões são mais difíceis. Né? Você gerir com dinheiro, às vezes, é mais fácil. Nem sempre, mas frequentemente. Então, fatalmente que temos a nossa parcela de responsabilidade, mas não atribuo isso a uma falha no planejamento. O planejamento foi feito com toda a seriedade, dentro de um limite de margem de erro que vai sempre existir. E com relação à expectativa com a chegada do Zé, Ricardo, a gente sabe que é um profissional que tem todas as credenciais, é muito elogiado por onde passou, conhece o nosso elenco, conhece o futebol do Rio de Janeiro, certamente nos estudou muito como adversários, nos falou muito da forma como ele enxergou sempre os brios dos nossos atletas, que sempre se dedicaram, sempre se empenharam, sempre deram algo mais,
Isso é muito da característica do que nós vimos no ano passado na Libertadores, do que vimos esse ano também. E nós estamos muito confiantes que ele vai conseguir extrair dos nossos jogadores o melhor que eles têm e que nós tenhamos uma postura vencedora e que tenhamos aquilo que identificou muito esse elenco nos últimos tempos, né, de vender caro uma derrota, do adversário chegar aqui e saber que vai ser difícil. É isso que nós esperamos e tenho certeza que vai acontecer. Boa tarde a todos, aqui atrás, aqui à sua direita, Zé. Bem-vindo ao Botafogo, boa sorte aqui, seja uma passagem vitoriosa para você. Noronha falando há pouco também, né? Ninguém vem para o Botafogo por acaso, porque tem muita qualidade e você certamente está aqui por isso, pela sua qualidade. E você passou pelo Flamengo, ainda pelo Vasco também. Imagino que outras equipes estavam também atrás de você para ser comandado, enfim. Por que você acha que Flamengo, Vasco, Botafogo apostaram em você e por que você acha também que a recepção do seu foi tão boa com relação ao seu nome aqui no Botafogo? É difícil falar de si, né? E acredito que nossa trajetória, não só no profissional, mas eu já estou aí há mais de 10 anos trabalhando com futebol de campo, as categorias de base, antes no futsal. E, logicamente, que dentro do Estado, principalmente, as pessoas acabam comentando, né? Não só de um profissional, como praticamente de todos. E, através disso, a gente vai traçando a nossa carreira, né? Eu acredito muito no nosso clube, acredito muito no nosso elenco. Eu acho que, a partir de agora, a gente olhar para frente, ver o que a gente pode melhorar. Eu tenho certeza que a gente pode melhorar. E encarar cada partida, cada desafio como uma partida realmente que pode dar para a gente um futuro melhor. E no que diz respeito à entrega, eu não tenho dúvida nenhuma que esses atletas vão continuar nessa característica marcante do clube e a gente espera agregar isso aos nossos conhecimentos para que a gente possa dar um nível de performance, um nível de desempenho maior para o elenco. Boa tarde, Zé. Você falou muito de brio, vontade dos atletas e ano passado o Botafogo recentemente fez uma campanha na Libertadores muito boa e o que era destacado era isso, ano retrasado. Queria que você falasse um pouco sobre a Sul-Americana, se é um campeonato que pode tirar o Botafogo da fila, como é que você já está pensando nisso, como é que você está olhando a Sul-Americana? Certamente estamos olhando para a Sul-Americana uma oportunidade não só financeira para o clube, mas também uma oportunidade real da gente poder disputar um título, porque uma competição de mata-mata sempre dá isso em relação ao campeonato de pontos corridos, né? Então, eu vi o jogo quarta-feira passada e acredito muito que a gente consiga fazer um jogo para reversão aqui na próxima semana. Certamente que a gente vai contar muito com essas características que marcaram o Botafogo, principalmente na temporada passada aqui com o Jair, na disputa da Libertadores, que levou o clube a quase uma final de competição, sendo derrotado por detalhe contra o Grêmio, né? Então, acredito muito na competitividade desse grupo, acredito na força da nossa camisa, acredito muito na nossa torcida e eu espero que tudo isso possa fazer a gente ter um Botafogo nesse final de 2018 e também em 2019 muito forte.